Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. É um texto muito conhecido, que é o nosso mote da Escola Bíblica Dominical. Então abra a sua Bíblia, 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2,15. Quem sabe decor, fala comigo. Quem não sabe, lê na Bíblia, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A maioria dos irmãos sabe esse decora e sabe o João 3,16, não é? E o Salmo 23, primeiro verso, também todo mundo sabe. Mas eu estava olhando para esse versículo e estudando a respeito dele, ouvindo pessoas falarem a respeito dele. E nós vivemos num mundo que as pessoas têm a tendência de querer ser o número um, né? O mundo é muito competitivo e todo mundo quer ocupar o primeiro lugar. E nós vivemos rodeado de pessoas invejosas, muitas vezes até os da família da fé são invejosos. E nós vivemos num mundo muito competitivo. Mas no mundo cristão não dá para ter dois número um, não é verdade? O trono já está ocupado. Jesus ocupa o trono. Então ele é o supremo pastor das nossas almas, ele é o nosso Senhor e Salvador, foi ele quem morreu na cruz e ressuscitou, é sobre ele que está todo poder e autoridade, são dele. Então não podemos ser o número um, embora o mundo pregue que nós temos que sermos os melhores. E nós temos ensinado muitas vezes, e ouvimos isso frequentemente, que nós devemos ser os melhores em tudo, não é isso? Você precisa ser o melhor, o the best. Mas a Bíblia nos liberta disso. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo que a Bíblia nos traz uma libertação muito grande. Deus não espera que você seja o melhor. Deus espera que você faça o seu melhor. O seu melhor. Isso te dá uma tranquilidade ou não? Te deixa mais aliviado? Você não é obrigado a fazer o melhor ou ser o melhor. Você tem que fazer o seu melhor. O padrão de Deus sempre foi um padrão de excelência. Deus sempre fez o melhor. Você pode ver desde a criação, Deus cria e cada dia que ele cria ele fala, viu que era bom. Não é isso? E lá no final da criação ele criou o homem e diz que isso era muito bom. Aí Deus, Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. E Deus então se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Por quê? Porque Abel fez com excelência, Caim pegou das sobras da sua produção. Então o que Deus espera de mim e de você é excelência. E eu procurando a respeito de algumas definições, eu vi uma que o Mário Sérgio Cortella, um filósofo, educador, ele disse: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. O que ele está querendo dizer? Que excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor o que você já faz. Isso é fazer o seu melhor. Você não tem que ser o melhor, você tem que fazer o seu melhor. O seu melhor. É um conceito dinâmico de crescimento. E aquela canção me vem à mente, sempre quando eu lembro desse tema, sempre melhorando no Senhor. Melhorando, cada vez melhor. Hoje você fez de um jeito, amanhã você aprimora, e assim a gente vai aprimorando. O mais importante não é você trabalhar até ficar estafado para ser o melhor em tudo. O que Deus espera é que você possa colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e possa terminar o dia falando assim: hoje eu fiz o meu melhor, cheguei no meu limite, o que eu pude fazer de melhor eu fiz.
É isso que Deus espera. E o melhor de Deus vai honrar com o melhor de você. Aliás, o seu melhor, Deus vai honrar com o melhor dele. Pense nisso. Você não precisa ser o número 1, você não precisa ser o melhor de todos, mas você precisa fazer o seu melhor. Chegar no seu limite. O melhor de Deus faz coisas florescerem. E o versículo que nós acabamos de ler, que nós lemos, é o nosso mote da escola bíblica, não é isso, Gerson? Olha, o apóstolo Paulo aqui, vamos nos contextualizar. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo a sua última carta. Ele já está preso. Segundo alguns, ele já está na segunda prisão em Roma, aguardando o seu martírio. Daquela carta são os últimos registros ou escritos de Paulo. Logo após esses escritos, ele foi levado para ser decapitado pelo Império Romano, a mando de Nero. E Paulo aqui, no final da sua vida já, ele está escrevendo essa carta para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. E ele agora Timóteo serve como pastor na igreja de Éfeso. E Timóteo então era jovem ainda, e muitos questionavam o chamado de Timóteo, o acusando de ser jovem e novo na fé. E Paulo então escreve para Timóteo, sentindo na obrigação de reafirmar o valor do seu discípulo. E quando ele faz isso, ele não somente aconselha Timóteo, mas em várias áreas de comportamento, mas ele exorta Timóteo a se comprometer com 4 áreas que ele deveria fortalecer, e aí ele poderia seguir em frente. E aí chega esse versículo que eu quero que você fale comigo de novo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Neste versículo, o apóstolo Paulo descreve 4 áreas que você deve se comprometer na sua vida. 4 áreas que, quando honradas, vão permitir a você e a todo cristão alargar o alcance da sua vida, a ter uma vida excelente, uma vida abundante, que agrada a Deus. Paulo introduz esse assunto com uma palavra que começa lá, procura. Diga aí, procura. Tem alguns que falam porcura, né? É procura, percura. Procura. Procura quer dizer, lá no grego, o sentido é muito mais forte que a palavra procura. A palavra procura no grego tem o significado de fazer o seu melhor, se esforce. Numa outra tradução, faça o seu melhor. Fazer o seu melhor, então faça o seu melhor para apresentar-se diante de Deus. E aí segue. O tema de hoje, então, como você está vendo, é faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Na vida, na caminhada cristã, não temos a obrigação de sermos os melhores. Nós temos o dever de fazer o nosso melhor. Diga assim: eu preciso fazer o meu melhor. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você não tem que ser o melhor, você tem que fazer o seu melhor. Fazer o que você pode fazer de melhor. Mas fazer o melhor de quê pode passar na sua cabeça? Visto que tem tantas áreas na minha vida que eu preciso me exercitar, melhor em que áreas? É aí que eu quero falar com você. No texto tem 4 áreas que o apóstolo Paulo trabalha para que a gente faça o melhor. E a primeira área é: faça o seu melhor para manter saudável a sua integridade. Faça o seu melhor para manter saudável a sua integridade. Como que o texto começa? Vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que não ter que se envergonhar. O apóstolo Paulo está exortando Timóteo aqui a fazer o seu melhor para não ter do que se envergonhar. Você já passou vergonha? Por ter feito uma coisa que você se decepcionou e decepcionou as pessoas? Você se envergonhou com isso? Paulo está dizendo: faça o seu melhor para você não ter do que você se envergonhar. E o que ele está falando aqui? Ele está falando de vida de integridade. No coração das qualificações bíblicas para todos os cristãos está um conceito de integridade. Paulo está dizendo para Timóteo: faça o seu melhor, seja íntegro.
A integridade é aquela aderência completa a um código de valores morais e éticos que se revela sendo sincero, honesto, puro, evitando o engano e a artificialidade, a hipocrisia. Ser íntegro é um componente importante da jornada do cristão. Aliás, todo cristão que se diz cristão de verdade tem que buscar a integridade. Ele tem que fazer o melhor para manter saudável a sua integridade. É uma das maneiras que um cristão influencia os demais, através da sua integridade. E o que é integridade? É eu viver sendo modelo para as pessoas. Tem gente que fala, não olhe para mim, você já viu isso? Olhe para Jesus. Não, as pessoas não estão vendo Jesus, estão vendo você. É você que Jesus falou, e eu, que deve fazer discípulos. Então, se eu faço discípulos, eu tenho que fazer pessoas que me sigam. Eu tenho que ser o exemplo. As pessoas aprendem mais vendo o que, como e por que você faz o que você faz, do que aprendem com o que você fala. Não é isso? A criança, ela não aprende com o pai com o que ele fala, ela aprende com o que ele faz. Tem até uma canção de uma banda muito antiga, gospel, chamada Fruto Sagrado, que dizia assim: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. As nossas ações falam mais do que o que nós falamos. Se nós permitirmos que os nossos valores se comprometam, nos tornamos menores e retrocedemos. Títulos, posições podem ser úteis, mas não te ajudam nessa caminhada. E isso é particularmente importante para o cristão, visto que no cristianismo o cristão influencia a partir de quem ele é. O que as pessoas vão ver não é muito o que você fala, mas quem você é, a sua maneira de agir. A nossa integridade é constantemente testada. Quando? Nas experiências do dia a dia. Você é tentado a fazer algumas coisas, que não agradam a Deus. Normalmente nas crises você é tentado a fazer coisas que você não deveria fazer. E o modelo bíblico é sempre o seguinte, presta atenção, o modelo bíblico de se tornar íntegro. Nós somos testados, se nós cairmos, nós estacionamos ou regressamos, ou regredimos. Se nós passarmos no teste e nos mantivermos firmes, nossos horizontes, Deus aumenta os nossos horizontes e as nossas coisas e as nossas conquistas. A vida é um constante teste da nossa integridade. Seremos testados sempre. Na família, no trabalho, entre os vizinhos, familiares, colegas, haverá sempre testes da nossa integridade. Existem 3 partes de teste da nossa integridade. O desafio de ser consistente com as nossas convicções. Eu fiquei pensando, o cristão, ele pode mudar de opinião, mas suas convicções ele não abre mão. O cristão morre pelas suas convicções. Uma pessoa íntegra, ele mantém as suas convicções mesmo quando o mundo está fazendo coisas que não agradam a Deus. Principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo, estamos presenciando a institucionalização do pecado. Ou seja, estão fazendo leis que permitem, que falam que o errado, fazer o errado é certo e fazer o que é certo é errado. Uma pessoa íntegra, ela se mantém íntegra e não abre mão das suas convicções, mesmo em situações de adversidade. E quando ela responde com a sua integridade diante de uma crise, Deus expande a vida dela. Deus abre novos horizontes, porque ela suportou situações difíceis. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram testadas na sua integridade. Lembramos, por exemplo, do lado negativo, Saul. Saul não obedeceu o que Deus mandou ele fazer lá em 1 Samuel 15. Ele deveria exterminar os amalequitas, mas ele não fez isso. E o que acontece? Depois disso, ele perde o seu reino, foi reprovado por Deus e ele nunca mais foi o mesmo, porque ele caiu num teste de integridade. Você fala, puxa, mas ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Mas temos lados positivos, pessoas que nos dão bons exemplos de integridade. Eu sei que você lembra alguns. Eu vou me lembrar apenas de 2 para vocês. José, a gente sabe toda a história, já preguei sobre isso. José, lá quando ele estava servindo como escravo na casa de Potifar, ele foi então tentado.
Ele foi tentado na área sexual pela mulher de Potifar. O que ele faz? Ele foge. Ele mantém a sua integridade. O que acontece com ele? Ele vai preso. Ele paga um preço pela sua integridade. Mas depois, o que acontece? Ele recebe honras. E ele se torna o segundo maior no Egito. Daniel e seus amigos, quando foram levados cativos para Babilônia, eles resolvem não se contaminar com a mesa do rei, com as iguarias do rei. E lá na frente a gente vê que ele foi honrado com altas posições no império. A Bíblia registra que em Daniel capítulo 6, verso 3, que nele havia um espírito excelente. Daniel era íntegro, ele mantinha os valores. Os amigos deles faziam a mesma coisa. José, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com José, e Deus abençoava José na prisão, Deus abençoava José sendo escravo, Deus abençoava José lá no palácio, onde ele estivesse, a mão de Deus estava com ele. Por quê? Porque ele mantinha a integridade. Ele mantinha. Todas essas pessoas, bons exemplos, passaram por testes de integridade e foram aprovadas. Elas fazem parte das nuvens e testemunhas que Hebreus cita, de heróis da fé, homens e mulheres que mantiveram a integridade. Esther, quantos mais outros aí, tantos outros homens das Escrituras, homens que mantiveram a integridade. O apóstolo Paulo, Estevão, Pedro. Paulo aqui que está escrevendo, foi testado em muitas áreas, muitas, e manteve-se íntegro, e ele agora está exortando Timóteo a imitá-lo. Paulo era tão íntegro que ele chega a ponto de dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ter peito para dizer isso. Paulo mantinha sua integridade a ponto de ser levado para ser decapitado no final da sua vida. Existem várias áreas em que nós somos testados. Segundo alguns, há 6 principais áreas. Nós somos testados nas finanças. A nossa integridade é testada nas finanças, como você lida com dinheiro. Nós somos testados no abuso ou na manipulação do nosso poder sobre as outras pessoas. Tem gente que há quem diga que quer conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder a ela. E eu aumento um pouco essa frase: quer conhecer o caráter dela? Tira o poder dela. Você vai perceber também. Então seremos testados aí. Seremos testados na área do nosso orgulho pessoal. Seremos testados em problemas sexuais. Seremos testados em conflitos familiares. E seremos testados quando nós, de certa forma, estagnarmos na vida e não queremos mais aprender. Isso é um teste de integridade. E essa lista é muito maior que isto. O fato é que nessa área de caráter e de integridade nós temos que dar exemplo. As pessoas estão nos olhando, ainda mais quando sabem que nós somos cristãos. Nós precisamos fazer o nosso melhor para manter saudável a nossa integridade. O nosso compromisso com Deus, com a gente mesmo e com os outros é o de fazermos tudo que estiver ao nosso alcance, o nosso melhor, Moia, para não nos tornarmos razão de envergonharmos a palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida de integridade. Verdadeiros cristãos são aqueles que gozam de credibilidade. E a credibilidade tem a ver com a maneira como os outros nos veem. Quando o nosso caráter é reconhecido como íntegro, as nossas obras recebem o crivo da excelência. As pessoas falam: nossa, como ele faz bem feito, como ele é dedicado, como ele leva a sério o que ele faz, como as pessoas creem em nós e permitem que nós as influenciemos. Você quer influenciar uma pessoa, levar uma pessoa a Cristo? Tenha uma vida íntegra. Dê exemplo onde você estiver, no meio onde você vive, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, entre os seus amigos, no seu colégio, na sua faculdade, independente, na sua igreja. Seja íntegro. Então a primeira lição que o Paulo está dizendo é que você não pode você precisa fazer o seu melhor para não ter do que se envergonhar. Ou seja, faça o seu melhor para manter saudável a sua integridade. Ok? Segunda lição: faça o seu melhor para manter uma disposição ao aprendizado.
No texto bíblico que nós estamos lendo, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: faça o seu melhor para manejar bem a palavra do que? Da verdade. Palavra da verdade. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, não fala de tudo, mas ela é a base para tudo. Tudo. Nela tem todos os princípios que você precisa saber para lidar com todas as situações da sua vida. Essa semana passada, tivemos um preletor que entrou numa confusão pelo que ele disse. Depois ele tentou se retratar e ele dizia que nós precisamos atualizar as escrituras. Depois ele explicou todo o contexto, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não precisamos de nenhum outro princípio que não esteja na Bíblia. Todos eles estão aqui, e não precisa ser acrescentado nenhum outro princípio nas escrituras. A Bíblia pode não dizer de tudo, mas ela tem todos os princípios para nós lidarmos com as crises que nós passamos. A Bíblia é a palavra de Deus, já disse isso, santa, perfeita, infalível, inerrante, imutável. Ela é verdadeira em tudo que ela descreve, e ela é a nossa única regra de quê? De fé e prática. Mas existem, meus irmãos, preste bastante atenção, outros assuntos que os nossos tempos trouxeram para a gente, que a Bíblia à época não falou sobre esses assuntos, mas ela nos dá princípios para lidarmos com eles. Então você deve ir até a Bíblia para descobrir os princípios que podem ser aplicados nesses assuntos novos que surgiram. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre pedofilia, por exemplo, mas a Bíblia nos fala de princípios que dá para nós lidarmos com isso. Temos outros assuntos que a Bíblia não aborda porque não era algo da época. A Bíblia não falava de abuso de rede social, de vício em drogas, mas ela nos dá princípios para lidarmos com isso. É evidente que aqui Paulo está dizendo, procura que maneja bem a palavra da verdade, que essa palavra da verdade citada nesse versículo não se refere exclusivamente apenas para a Escritura. Tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o seu pensamento. É muito importante você entender, e deve gerar um comprometimento com o aprendizado da parte de cada um de vocês. Você precisa se comprometer a aprender mais, sempre. Nós nunca vamos saber tudo. A única maneira que nós temos para determinar que algo está errado, como é? Se a gente está convicto do que é certo. Como você sabe que algo está errado? Porque você sabe o que é certo. A luz sempre espanta as trevas. Há sempre essa dualidade, mal e bem, luz e trevas, verdade ou mentira, falso e verdadeiro, não é isso? Então, para você saber que uma nota de dinheiro é falsa, o que você tem que saber? Você tem que saber qual que é a verdadeira. Por isso que você precisa manejar bem a palavra da verdade. Tal convicção não acontece automaticamente. Você não tem um start e sabe o que é certo e o que é errado de repente. Ela é fruto de estudos, ponderações, teste e finalmente posicionamentos que você assume. Você e eu, meu irmão, minha irmã, nos envolvemos com muitas pessoas que não têm a mesma fé nossa, não é verdade? Você conhece muita gente que não crê em Deus, ou que não tem a mesma fé, talvez até crê em Deus, mas não crê como você crê. E por conta de você se envolver com muitas pessoas, você precisa, Deus nos chamou, não chamou só o pastor ou o presbítero da igreja, o diácono, para gerar novos cristãos. Deus chamou todos nós, e para isso, para a gente influenciar outras pessoas, nós precisamos fazer o nosso melhor para manter o nosso espírito diligente, sempre disposto a aprender, sempre. As pessoas normalmente seguem outros num primeiro momento por causa do caráter dela, não é isso? A pessoa vê, puxa, a pessoa tem um caráter, bem comportada, tem ética, sabe lidar bem, tem valores, mas chega a um ponto que ela descobre uma outra pessoa que tem caráter também, só que conhece muito mais coisas. O que acontece? Ela começa a seguir a outra pessoa. Por quê? Mesmo a pessoa tendo caráter, ela não se desenvolveu, não aprendeu mais,
mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar outra pessoa para ser o mentor dela. Por quê? Porque você estacionou. Você precisa estar pronto a ter uma conversa inteligente a respeito de todos os assuntos. O cristão não é aquele que só sabe falar da Bíblia, ele precisa falar um pouquinho de tudo. Ele precisa ter conhecimento das coisas, do dia a dia. O embasamento das nossas conversas precisa ser a convicção que a gente adquire fruto do nosso conhecimento, não só espiritual, mas também mental e existencial. Por isso envolve esforço. Você sempre tem que estar aprendendo, sempre há coisas novas para aprender. Como você vai chegar para alguém que não crê em Deus se você vai falar de Deus? Primeiro você faz amizade com ela, conhece os valores que ela tem, fala de vários assuntos, até o momento que você vai falar de Deus. Então até ali, você precisa ter conhecimentos de outras áreas. Você não pode saber só da Bíblia. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, o meu desafio para você e para mim mesmo, é que a gente tenha sede de aprender mais. Faça o seu melhor para ler bastante. Vivemos uma era, essa geração, a geração do copia e cola, né? Não aprende nada, só copia, faz o trabalho da internet, copia e cola, não se lê mais livros. As bibliotecas estão diminuindo o número de frequência de pessoas nas bibliotecas. Por quê? Porque elas só copiam, elas copiam os trabalhos. Infelizmente também no dia a dia nosso, muitas vezes fazemos isso. E nesse sentido, você deve fazer o seu melhor para ler bastante, ter na sua cabeceira, na cabeceira da sua cama, uma Bíblia e, se possível, um outro livro. Eu estava conversando com o pastor Elias Dantas, ele disse assim: a Bíblia você lê com paixão, o livro você lê com a razão, com o seu intelecto. Você precisa ler outras coisas além da Bíblia. Você precisa conhecer sobre outros assuntos. Apesar de a Bíblia ser a palavra da verdade e incluir verdades, nós sabemos que existem outras verdades que a Bíblia não cita claramente, pois ela, que é a verdade absoluta, não trata de alguns assuntos contemporâneos, como eu disse para você. E é indispensável você saber mais coisas. Todo cristão coerente com seu chamado precisa buscar centrar a sua vida na Bíblia. Tudo está aqui, tudo. Não existe discipulado cristão sem a Bíblia. Não existe igreja sem Bíblia. Não existe valores sem a Bíblia. Por isso que esse movimento, que no meio até dos seminários bíblicos de liberalismo, está querendo desvalorizar a importância da Bíblia. E quando se destrói a importância da Bíblia, destrói a nossa base. A única verdade absoluta que temos são as Escrituras, queridos. Nunca questione o que as Escrituras dizem. Se elas disseram isso, é isso que aconteceu, é fé. Muitas vezes é um elemento fé. É até, para alguns, algo que impensado, mas se as Escrituras dizem, são verdade. São verdade. E a Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é a verdade. Josué 1:8, Deus fala com Josué quando Josué tinha que substituir Moisés: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Tem muita gente de bom caráter, mas que sabe pouco, e ela fica ultrapassada. Você precisa estudar, precisa ler. Ninguém cresce sem ler e sem estudar. Um dia você pode ser convidado para opinar sobre vários assuntos. E se você souber só da Bíblia, como que faz? Você está no meio de uma conversa, você não sabe falar sobre esse assunto. O que acontece? Fica, como dizem alguns, fica boiando. Não sabe o que dizer. A Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então meu desafio para você, como segundo desafio, é: faça o seu melhor para manter uma disposição a aprender. Tenha um coração ensinável. Esteja disposto, sempre tem algo novo para aprender. Na igreja, eu mesmo como pastor, tem áreas que eu não domino, mas Deus preenche a igreja com outras pessoas que sabem fazer o que eu não sei. Eu tenho que estar disposto a aprender, disposto a contar com as pessoas, mas também eu tenho que estar disposto a aprender, conversar pelo menos um pouco sobre tudo.
que acontece. Por isso, acho que Billy Graham dizia isso, você precisa ter numa mão um jornal e na outra mão a Bíblia. Você precisa estar acompanhando tudo que está acontecendo, e a Bíblia para contextualizar tudo segundo o mundo que está sendo vivido. Trazer os princípios das Escrituras para o nosso dia a dia. Amém, irmãos? Estão ligados? Terceira lição: faça o seu melhor para produzir bons resultados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: Timóteo, faça o seu melhor para ser aprovado. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Quem é aprovado? Aprovado é quem cumpre uma tarefa. E qual que é a tarefa do cristão? Você sabe ou não? Fazer discípulos. Pergunta: você já fez algum discípulo? Você já trouxe alguém para Jesus? Às vezes alguém da sua casa, pode ser o seu filho, sua esposa, um colega do trabalho, do colégio. A nossa tarefa é fazer discípulos. Ser aprovado tem a ver com ser testado e produzir resultados. Eu ouvi alguém dizer, e eu também concordo plenamente, nós como igreja deveríamos chorar, rasgar as nossas roupas, raspar nosso cabelo e cobrir a nossa roupa com cinza, se nós terminássemos um ano na igreja sem ter ninguém ser batizado, sem ninguém se converter. Passar um ano inteiro com gente, um monte de gente na igreja, e não ter nenhum convertido na igreja, isso é para a gente chorar, né, Gerson? Lamentar. Como na época do Antigo Testamento, chorar, rasgar as vestes, raspar o cabelo e nos cobrirmos de cinza, se humilhar diante de Deus, se a gente não vê alguém convertido, salvo. Isso eu falo para mim mesmo. É temeroso uma igreja que não cresce, que não tem novos membros, que não tem novos cristãos, novas pessoas salvas. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: quem não evangeliza fossiliza, morre. As igrejas da Europa estão morrendo porque não deram prosseguimento ao cristianismo, não tem jovens nem crianças, ou seja, aquela geração vai acabar, acabou a igreja, porque não fizeram discípulos, fossilizaram. E a igreja começou a ser um monumento, Luiz Carlos. As pessoas veem lá na Europa aqueles templos, que lindo monumento, mas já não tem mais movimento. A igreja morreu, algumas viram bares, outras viram mesquitas, porque a igreja perdeu o seu propósito. Nós cristãos fomos salvos pela bondade de Deus e fomos chamados para produzir discípulos, frutos. O que diz Efésios 2:8? Diz assim: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas vem o verso 10, que a gente sempre esquece de falar: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que são essas obras? Levar pessoas para Cristo. Eu sempre digo e repito hoje: se o objetivo de Deus fosse salvar a sua vida, Leandro, ou a minha vida, quando a gente se entregasse a vida para Jesus, a gente morria. Não para por aí. Ali naquele momento de conversão, você só é salvo, mas você foi salvo para algo. Você precisa crescer. Você apenas nasceu de novo. Agora você precisa levar outros a conhecerem esse Deus que você conhece. O cristão tem que ter o compromisso claro com a excelência e com bons resultados. Deus não nos chama e não nos comissiona para sermos fracassados. Deus nos chama para termos sucesso. A capacidade que eu e você temos de influenciar os outros vem não só pela nossa integridade, como eu disse no início, não só pelo nosso conhecimento, mas pelos resultados que nós produzimos. Resultados. E isso envolve abnegação, dedicação. O que nós somos, a nossa integridade, e o que nós fazemos, os nossos resultados, são os alicerces do nosso legado para as próximas gerações. Um dia Deus vai levar você e eu. Que legado você tem deixado? Não só para a sua família, mas no reino do Senhor. Não há espaço para o cristão
para descaso, descuido e relaxamento. Aliás, existe uma palavra muito forte nas Escrituras que diz lá em Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Eu às vezes me pego pensando sobre isso e falo: Deus, tem misericórdia. Tem gente que leva as coisas com a barriga, meia boca. Ah, é para a igreja? Meia boca. É para Deus? É meia boca. Vai para ajudar? Meia boca. Para Deus nós temos que fazer com excelência. A recomendação do apóstolo Paulo em Colossenses 3,17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Cristãos bem-sucedidos têm essa marca distintiva no seu histórico. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você tem que fazer como? O melhor. Pense comigo, se o padrão de Deus é excelência, como Ele espera que nós façamos as coisas? Com excelência. Pastor, mas como Deus faz com excelência? Ele deu o melhor para você. Você já percebeu nisso ou não? Ele deu o filho único dele por você. Ele te deu uma família, te deu uma casa, te dá provisão, te dá alimento, te dá saúde, para você estar aqui hoje. Deus sempre fez o melhor por você. O padrão de Deus sempre é o melhor, sempre foi. Quando as pessoas iam oferecer o sacrifício lá no Antigo Testamento, o que teria que ser feito? Um animal puro, primeiro da cria, perfeito, porque Deus sempre quer o melhor, o seu melhor. Esse esforço para apresentar os melhores resultados pela glória de Deus exige muito sacrifício, não tem? Você já se sacrificou para o reino de Deus? Alguns de nós já tivemos que nos trabalhar muitas horas extras, sacrificando o nosso descanso para prover sustento para casa, não é verdade? Quantas noites sem sono ou acordado que você passou do lado do seu filho doente? Quantos sonhos você teve que renunciar para poder manter a sua vida e a sua casa? Jovens muitas vezes têm que sacrificar horas de sono para estudar para uma prova, para um vestibular, para um concurso. Pais passam noites em claro, como eu disse agora há pouco, do lado de filho doente. Tudo na vida requer sacrifício. E por que você acha que na vida espiritual as coisas vão ser diferentes? Quem tem o objetivo de produzir bons resultados no reino de Deus, passará por sacrifícios. Passará. Às vezes você está na sua casa, acontece isso muito comigo. Uma vez eu tinha combinado uma viagem com a Cláudia, nunca tínhamos viajado. Isso foi em 2011, eu não era pastor aqui ainda. Resolvemos fazer uma viagem, pagamos um lugar para ir, eu não lembro, não, resort, uma coisa assim. E fomos eu, a Cláudia, a Melina e as duas criancinhas pequenininhas. Que dele, 3 dias pago, que gostoso. No segundo dia, na metade do segundo dia, soubemos que alguém da igreja faleceu. O que nós fizemos? Ficamos lá? Não. Voltamos para a cidade. Atendemos a família. São sacrifícios que a gente faz. Noites, às vezes, que você acorda de madrugada, alguém liga para você: estou passando uma situação difícil. Às vezes tinha programado tudo diferente. Sacrifícios para o reino. Nem tudo vem de mão beijada. Sacrifício para conseguir sustentar a casa. Eu sei que cada um de vocês passaram por isso. Lutas, abriram mão de algumas coisas em favor de outras que eram mais importantes. Paulo passou por isso. Se você acha que passou por lutas, se você lê em 2 Coríntios 11, de 24 a 28, você vai ver lá que Paulo dizendo: 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteador, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar,
entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Se a gente acha que está sacrificando muita coisa, tem gente que sacrificou muito mais. Mas lá na frente, quando você vê o fruto do seu sacrifício, você fala, valeu a pena. Valeu. Valeu a pena passar uma noite, deixar alguns sonhos num primeiro momento da minha vida para ficar do lado do meu filho, porque agora olha como que ele está, tem valores. Talvez eu não tive o sucesso que o mundo poderia oferecer, mas meu filho serve a Deus, tem valores. Tem gente que vai atrás do sucesso, muda de país e deixa a mulher e os filhos aqui. A hora que volta, o filho nem conhece o pai. Ele volta cheio até, às vezes, com sucesso financeiro. Mas o filho não queria isso, o filho queria a presença do pai, da mãe. Sacrifícios. Abrir mão, às vezes, de sonhos pessoais em nome de uma causa muito mais importante. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que para cumprir o ministério que Deus chamou ele para fazer, ele teve que se esforçar tanto que ele se fadigou. Você pode ver lá em Colossenses 1, verso 29. O preguiçoso e o negligente não vai cumprir a sua carreira, nem dar bons frutos. Você lembra alguém, alguma vez Jesus chamando algum parado preguiçoso, Gerson? Jesus sempre chamou gente ocupada, gente que trabalhava, disposta. E a pergunta que nós temos a fazer aqui, nesse momento, para o apóstolo Paulo é: Paulo, depois de tudo isso, ele alcançou o objetivo, ele terminou bem a sua vida? Sabe ou não? Nessa mesma carta, no final dela, a gente vê que Paulo estava prestes a morrer quando escreveu isso. E sendo oferecido como sacrifício, ele ia ser decapitado. E ele termina a sua carta no último capítulo, o capítulo 4, 2 Timóteo, dizendo: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, minha morte, é chegado. Aí ele conclui o verso 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Terminou bem ou não? Muito bem. Será que você, no final da sua jornada, ou agora, se Deus resolver se levar agora, você poderia dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei minha fé? O cristão verdadeiro faz o seu melhor para produzir bons resultados para o reino do Senhor. Qualquer organização do mundo se baseia nesses três pilares: integridade, conhecimento e resultados. Então, essa terceira lição e penúltima: faça o seu melhor para produzir bons resultados. Agora tem um último elemento muito importante, eu quero concluir com este: faça o seu melhor para buscar a Deus. O apóstolo Paulo conclui essa frase recomendando para Timóteo com um ingrediente diferente do que o mundo pede. Num treinamento de liderança secular você não recebe esse ingrediente, os outros três você pode receber. Ele está dizendo para o apóstolo, para Timóteo: faça o seu melhor para apresentar-se diante de Deus. Procura apresentar-te a quem? A Deus. Faça o seu melhor para buscar a Deus. O mais importante para Deus não é a sua produção, é a sua devoção. Ele quer você, não quer o que você faz. O que você faz é consequência de quem você é. Quando o nosso caráter é reconhecido como íntegro, as nossas obras recebem o nosso conhecimento e nós produzimos frutos, aí o cristão ainda adiciona, além da produtividade, além do seu caráter, além das suas obras, da sua credibilidade, ele tem que adicionar um fator mais a esses alicerces, que é a graça de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. A unção é o fator que sela a minha vida e a sua, nas nossas vidas, o entendimento de que a mão de Deus está sobre nós. Quando você vê alguém, você já conhece alguém que só fala: nossa, a fulana é ungido de Deus. A presença dele
faz diferença. Às vezes ele não fala nada, mas só o fato dele estar aqui, a gente sente que Deus está aqui, não por causa dele, mas por causa que ele é um homem, uma mulher ungida por Deus. Quando ele abre a boca dele, ou ela abre a boca dela, Deus fala. E não precisa ser pastor, presbítero, diácono, qualquer um que faz o melhor para buscar Deus, recebe a unção de Deus, a bênção de Deus. Nós cristãos reconhecemos isso quando nos deparamos com o espelho da nossa alma. Eu não sei se você olhou no espelho da sua alma, você sabe que os outros estão dizendo de bom de você, a seu respeito, mas você sabe que isso tudo não é tudo a verdade. Você conhece as suas falhas, as suas lutas, você sabe as suas áreas de fraqueza, e o espelho da sua consciência não te permite esconder essas coisas no esquecimento. Elas são parte de você. No entanto, as pessoas gostam e creem no que você diz e faz. O cristão que faz do terminar bem o seu objetivo na vida, ele não pode jamais se esquecer dessa verdade. É só pela graça de Deus que nós terminamos bem. É só por Deus ser bom com a gente que vai permitir que a gente deixe um legado para as outras gerações, para os nossos filhos, netos e todos os demais. Judas, não o Iscariotes, Judas, o irmão de Jesus, escreve na sua carta, um dos últimos livros da Bíblia, diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Ou seja, Ele é poderoso para impedir eu e você de cairmos. A graça é dele, a unção é dele, a proteção é dele, a bênção é dele. Essa busca pela presença de Deus e unção de Deus nos conduz a uma reflexão sobre a necessidade de nós termos hábitos espirituais. Você tem hábito de ler a Bíblia todo dia? Eu tenho um amigo meu que ele fala assim: para você tem que, quando você for deitar, você coloca o seu chinelo embaixo da cama, porque quando você levantar, você vai ter que agachar e você lembrar que tem que se ajoelhar. Começa o dia orando. Hábitos. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 28, ele fala com os presbíteros, ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, um momento muito emocionante, e ele diz para aqueles presbíteros que talvez eles não fossem mais vê-lo, e ele chora, e quando ele fala com aqueles presbíteros, ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho. O que ele está dizendo? Cuida de vocês mesmos, e cuida também do rebanho. Cuida da vida que vocês têm com Deus, e cuida também dos outros. Na verdade, o melhor presente que um discipulador, que um cristão pode dar aos seus discípulos é a demonstração de uma vida com Deus. Como que está a sua vida com Deus? Tá de 1 a 10, que nota você dá na sua vida com Deus, sua vida buscando a face de Deus, lendo as Escrituras, vida de oração? É preciso ter regras e disciplinas. Você precisa ter o hábito de ter tempo separado para Deus. Você tem o seu cantinho onde você senta para falar com Deus? Eu tenho sempre um lugar na mesa, na copa, onde eu sento. Aquele lugar é o lugar que eu sento para ler a Bíblia e orar. É ali. Qual é o seu lugar? Onde é o seu lugar secreto para estar com Deus? Não junto com o seu esposo, com o seu marido, com os seus filhos. Um lugar que você fica a sós com Deus. Você tem esse tempo a sós com Deus? Quanto tempo faz que você não tira um tempo a sós com Deus? Pense aí. As pessoas leem o Evangelho em busca dos ensinos de Jesus, estão ansiosas pelas curas de Jesus, mas a vida de Cristo é o melhor exemplo de uma vida bem vivida. Se você observar Jesus sendo filho de Deus, o que ele mais fazia? Separava tempo a sós com Deus. E olha que ele era o próprio Deus encarnado. A gente vê vários versículos antes de grandes decisões que Jesus tomava, ou depois de dias cansativos, ele
por exemplo, um dos exemplos, ele falou para os discípulos, ó, depois de passar o dia inteiro com o povo lá atendendo, curando, ele fala, ó, discípulo, pessoal, ó, pega o barco e atravessa o mar aí, que eu vou ficar aqui. Aí ele termina de atender as pessoas, o que ele vai fazer? Vai dormir? Não, ele sobe ao monte e vai orar. Como que está a sua vida de oração? Começa a oração para dormir, termina de manhã pedindo misericórdia que você não conseguiu terminar a oração? Ora às vezes no almoço? Não é essas orações de momentos, mas é o tempo a sós com Deus. Você está tendo isso? Jesus nos ensina que existe um momento em que nós precisamos dispensar a multidão. Qual que é a multidão que você precisa dispensar, às vezes, do seu dia a dia, para você ter um tempo a sós com Ele? Falar com o Pai, deitar no colo do Pai, falar com Ele, tete a tete, chorar na presença dEle. Os discípulos de Jesus aprenderam isso. Teve um momento no livro de Atos que eles começaram a ter muito trabalho, muita atividade, eles não estavam dando conta de atender as mesas e começou a ter um problema, quase que a igreja se dividiu lá no começo da igreja. O que eles fizeram? Vamos eleger diácono, porque a gente tem que se dedicar à palavra e oração. Nós precisamos continuar tendo vida com Deus. Não adianta só atividade, precisa ter vida com Deus. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia. Isso é assim que começa. A presença de Deus é que recarrega as nossas baterias. Nós temos que desenvolver o hábito de parar. Aliás, Salmo 46, 10, você sabe o que diz lá? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você precisa saber, para falar assim, ó, está tudo corrido, um monte de coisa. Espera aí, parar. Vamos orar primeiro. Para tudo. Eu não me lembro se foi Lutero ou Wesley que falava, acho que é Lutero. Ele falava assim: quando tenho mais, eu normalmente oro 2 horas por dia, antes de qualquer coisa. Mas quando dias que eu tenho mais coisas, eu oro o dobro. Eu acordo mais cedo para orar. Você precisa de vida com Deus, senão você não dá conta de tudo que você vai enfrentar. O significado do nome de Deus é eu sou, não eu faço. O mais importante para Deus não é o que você faz, é quem você é. Porque Ele é antes de fazer. Na presença de Deus tem plenitude de alegria, e de lá fluem rios de água viva. E eu me lembro de um cântico que eu sei que o Gerson também gosta muito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor Deus, Senhor meu Deus e Deus meu. Ele tem sede de estar com Deus. E eu fico pensando agora na volta, no retorno à igreja, você que nos assiste também, o que te impede de estar aqui hoje? A comodidade de você estar aí? Pense nisso. Trabalhamos, já podemos trabalhar, podemos ir ao supermercado, fazermos compras, ir para tantos lugares. O que te impede de estar aqui no templo hoje? Temor de ser infectado? Mas você tem temor, deveria ter temor de estar infectado em qualquer outro lugar. É tempo de pensar o que é prioritário para a sua vida. O que é mais importante para a sua vida? Deus ou as outras coisas? É hora de buscar a face de Deus, se humilhar. Você precisa fazer o seu melhor para buscar este lugar de refúgio e graça. E isso é na presença de Deus. A Bíblia diz: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns irmãos. Não seja esses alguns. Fique dentro da fogueira, dentro da brasa, porque a brasa fora do braseiro ela apaga, aí fica complicado. Às vezes eu penso que essa epidemia também deu uma filtrada naqueles que se acomodam na fé e acham que estão salvos, sentados e satisfeitos. Os crentes 3S, eu acrescento mais um quarto: salvo, sentado, satisfeito e sossegado. Pensa que já está bom, e Deus está dizendo: tenha compromisso comigo, faça o seu melhor para buscar Deus, a presença de Deus. E eu concluo com uma frase de Martin Luther King. Ele encorajava. Martin Luther King, eu acho que a grande maioria das pessoas sabem, foi um candidato a ser presidente americano que foi assassinado. Ele lutou contra a segregação racial, contra o racismo nos Estados Unidos, e ele encorajava a ver tudo que Deus nos confia com a nossa contribuição chamada. Tudo que Deus confia a você, Ele quer que você faça o melhor, porque tudo que Deus te chamou, independente da área que você trabalha,
Deus colocou isso na sua mão para você fazer o melhor. Independente do papel que Ele confere a você, a nossa responsabilidade como pai é deixar Deus orgulhoso à medida que a gente faz o melhor com o que Deus coloca na nossa mão. Se Deus permitiu que você trabalhe em determinado lugar, seja o melhor funcionário daquele lugar. Deus permitiu que você esteja em tal lugar, seja o melhor. E Ele diz, eu abro aspas, uma frase que Ele diz: se um homem é chamado para ser varredor de rua, ele deve varrer as ruas assim como Michelangelo pintava, ou Beethoven compunha música, ou Shakespeare escrevia poesia. Ele deve varrer ruas tão bem que todas as hostes celestiais e da terra parem e digam: aqui viveu um grande varredor de ruas, que fez bem o seu trabalho, que fez o seu melhor. E eu concluo com o mesmo texto que nós iniciamos: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Numa outra tradução diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. E uma tradução mais contemporânea ainda diz assim: concentre-se em fazer o melhor para Deus, trabalhe direito para não ter do que se envergonhar, apresente a verdade pura e simples. Amém? E eu concluo, meu irmão, lembrando os pontos com vocês. Primeiro, faça o seu melhor. Faça o seu melhor para manter saudável a sua integridade. Faça o seu melhor para manter uma disposição ao aprendizado. Faça o seu melhor para produzir bons resultados. E faça o seu melhor para buscar a Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei se você tem feito o seu melhor ou você só tem levado a sua vida. Esse negócio de levar a vida e a vida levar não está certo não, querido. Você tem que ser o melhor em tudo que você faz. Está estudando na escola? Procure dar o seu melhor na escola. Seja exemplo de boa conduta, de comportamento. Está trabalhando, Deus colocou você num trabalho, num cargo, seja o melhor funcionário. Você não é notado pelo que é a obrigação de se fazer, você é notado pelo algo mais que você faz. Independente, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Pense nisso. Se Deus confiar uma coisa pequena, seja fiel naquilo, faça o melhor com aquilo. Deus pode te colocar e te dar oportunidades muito maiores se você for fiel com as pequenas coisas. Sonhe grande, comece pequeno. Deus tem algo especial para você. Senhor, na tua presença eu me coloco diante desse texto e clamo misericórdia pelo Senhor, ao Senhor, para que eu possa me apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que eu me esforce, Senhor, que cada irmão e irmã se esforce para apresentar a Deus aprovado. Ó Deus, tem misericórdia, que a gente apresente bons resultados, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de integridade, Senhor, que honra o teu nome, uma vida de testemunho, que onde quer que a gente vá, que a gente seja um exemplo vivo de um verdadeiro cristão que honra o nome do Senhor e faz tudo para a glória do Senhor, para a aprovação de uma pessoa, do Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que estão aqui comigo nesse culto, e irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, alguns que não puderam vir aqui e outros que não quiseram vir aqui. Tem misericórdia, Senhor, quebra toda acomodação. Ó Deus, traga o seu povo para a sua casa, nos ajude a vencer essa crise, nos dá força para superar cada momento, em nome de Jesus, amém.